Bom dia, meus amigos. Hoje eu venho trazer para vocês um caso, é um caso de estudo, não é um caso que foi para a boca, tá bem? Então a gente fez um protocolo de trabalho e eu quero apresentar o nosso protocolo de trabalho. Essa é uma metalocerâmica, é um trabalho que a gente ainda faz com alguma quantidade no laboratório, entretanto, já temos aqui um aumento exponencial dos casos em zircônia, de estrutura em zircônia. Então vamos começar aqui com a apresentação do caso. É uma apresentação em que eu fiz algumas fotografias iniciais do caso para que vocês tenham ideia de como ficou. Então, inicialmente, esse protocolo seguiria essa rotina de trabalho, né? Vamos começar com o enceramento diagnóstico. Isso deve ser feito antes, inclusive, que o médico faça os implantes, né? Coloque os implantes. Neste caso é um caso sobre implante, porque é um caso com ausência dos incisivos superiores, dos 4 incisivos superiores. Então a gente gostaria que o médico fizesse uma moldagem, mandasse para a gente, mesmo com o que tivesse em boca. Tem alguns dentes que ainda vão ser extraídos, mande-nos, que a gente faz a extração no gesso, faz o levantamento em cera e manda para você, para que você faça um mock-up e possa apresentar para o paciente aquilo que provavelmente vai ser o caso final, não é o caso que vai ser entregue. Então, neste caso, a gente gosta de apresentar o caso com enceramento diagnóstico inicialmente, não é? Para que o médico já tenha noção até do posicionamento dos implantes, porque tem muita gente que não gosta de pagar para fazer uma guia cirúrgica, acha que vai perder tempo, encarece o caso, enfim, tem N motivos para que não seja contratado isso do laboratório. Então, o enceramento diagnóstico é algo que pode vir a solucionar alguns destes problemas, embora isso não seja um problema, mas sim uma questão, uma dificuldade financeira até mesmo do paciente em poder pagar pelo caso completo como deveria ser. Então a gente traz aqui um enceramento diagnóstico, onde a gente começa levantando todos os dentes, né, no caso esses 4 incisivos anteriores que vocês veem aí na tela, e a gente vai fazer o levantamento, inclusive vai observar se há necessidade de colocação de gengiva artificial. Neste caso é um caso que houve a necessidade, né? Então a gente coloca a gengiva artificial e já manda tudo previamente descrito no nosso sistema. A gente trabalha com um sistema integrado juntamente com os nossos clientes, onde nas prescrições são todas elas eletrônicas e os clientes então nos passam, fazem o pedido, né, de trabalho. A gente recebe automaticamente aqui uma nova prescrição, conectamos ao motoboy, ao estafeta, ele vai buscar o trabalho em clínica e traz aqui o trabalho para a gente. Então já está lá tudo descrito pelo médico, cor, nome do paciente, quais os dentes que ele quer mexer, e tem um campo de observações onde ele pode pôr tudo, e também nós. Então nós também vamos lá colocar, olha, neste caso eu aconselho a colocação de gengiva artificial, porque também tem muita gente que tem um pouco de medo, de aversão, porque nem sempre conseguem obter bons resultados com a gengiva artificial. E neste caso a gente fez com a gengiva artificial, né, fez uma prévia, um enceramento prévio, né, uma prévia do trabalho, para enviar para que o médico e o paciente possam ter essa noção de como o trabalho vai ficar, como vai ficar em boca finalizado. Então tá aqui um primeiro esboço do trabalho, e essas também são as vistas laterais, né, em diagonal de um lado, e logo na sequência vocês vão ver do outro lado. A gente colocou também aqui uma foto inicial do caso. Era para ter sido aparecido ali o metal, mas já tinha sido feita a primeira mão de condicionador de metal, então tá ali. Mas essa é uma foto em que mostra como o metal iniciou, né? Como o trabalho se iniciou, qual era a proporção do metal, isso reduzido a partir do enceramento diagnóstico que foi aprovado. E a partir de então, nós vamos ver aqui um vídeo. Eu vou colocar ele um pouquinho mais rápido, para que vocês possam observar qual o início do trabalho. Em algumas partes eu vou tentar agilizar para que isso não seja muito demorado. Mas olha, tá aí uma dica de milhões agora para vocês. Iniciamos o caso colocando um papel, né, esse posicionamento do papel sobre a gengiva artificial do modelo. Hidratamos esse papel, colocamos ele bem hidratadinho ali, porque nós vamos já agora começar a criar aquilo que vai ser a nossa compressão gengival. Isso é extremamente importante para o trabalho, para que a gente possa ter, neste caso, um trabalho feito com uma compressão correta. Então a gente, obviamente, antes deste processo, vamos trabalhar a gengiva, não é?
para que a gente possa obter aquela compressão já com a gengiva trabalhada, com aquela redução da gengiva. Então a gente sabe exatamente aonde a gente tem que chegar, a gente não tem que ficar ali forçando gengiva, depois apertando o parafuso para tentar comprimir, porque isso vai te causar alguns problemas. Você vai poder espanar o hexágono do parafuso, pode estragar a tua chave a longo prazo também. Chave de implante, a gente sabe que isso é extremamente caro, não é? A gente fica ali também estragando réplica, porque acaba espanando a rosca interna da réplica. Tem N motivos para que a gente não faça isso, em alguns casos até partir o gesso. A gente força aquilo ali tanto que pode vir a partir o gesso e a gente perde as referências originais do nosso trabalho. Então neste caso a gente coloca ali um papel, hidrata ele, deixa ele bem hidratadinho e começamos a fazer a estratificação através da compressão gengival. Olha, essa dica é bastante importante, porque normalmente a gente já tem a visão de vamos começar logo a construir o dente, a gente coloca aqui, começa de baixo para cima, começamos a construir o dente, e não, tem calma, fazemos aqui primeiro a preparação do modelo da gengiva, preparamos a parte onde vai receber a cerâmica, não é? Colocamos ali um papel, hidratamos, é mesmo uma tirinha de um papel, de qualquer desse papel que a gente usa para absorver o líquido da cerâmica. Tiramos ali uma tirinha, colocamos na posição, hidratamos bem e agora colocamos a cerâmica na parte basal do trabalho, tendo o cuidado para que ela não entre no acesso do parafuso, porque se isso acontece, você vai queimar isso lá e depois vai te dar um trabalho para tirar. Não é indicado, você não vai conseguir parafusar como deve ser. Colocamos a cerâmica, vibramos. Eu utilizo mesmo o cabo do pincel. Nesse caso você pode estar segurando o trabalho com uma pinça hemostática, uma pinça interna, alguma coisa do tipo. Bate ali devagarzinho, vibra a cerâmica que ali está. E a gente quer que ela esteja mesmo mais aquosa, mais líquida. Porque quando a gente pôr em cima do modelo, e a gente vai fazer isso com aquele papel também levemente hidratado, né? E quando a gente fizer isso, ela vai ganhar a forma da gengiva que nós já preparamos. E após ter colocado, posicionado ela, colocamos os parafusos, apertamos, e vocês veem que eu continuo a vibrar agora o modelo para que essa cerâmica acabe de se assentar na posição, na região basal, e eu vou lá, dou mais um torquezinho com o parafuso, sem muita força, é mesmo um torquezinho para ele acabar de chegar, vibro mais um pouquinho para que ela possa, mais uma vez, as partículas, né, em vibração e movimento, elas acabam por ganhar forma. Pronto, ela chegou na posição que eu queria. Agora eu vou fazer aqui um apertamento da cerâmica para posicioná-la melhor na região basal. E dessa maneira eu vou ter a minha compressão gengival praticamente feita. Dali para frente eu vou fazer alguns retoquezinhos, mas muito pouca coisa, já está feita a minha compressão gengival. Se você usa uma cerâmica que tende a contrair muito, isso pode acontecer de você ter que numa segunda queima fazer o mesmo processo para acabar de chegar naquela posição em que você pré-programou quando você preparou a gengiva artificial. Então, feito isso, aí sim eu vou começar a estratificação propriamente dita. E eu sempre vou começar a estratificação, neste caso é uma mistura que eu normalmente faço nos meus casos, que é 50-50, tá aí aparecendo na tela. E eu sempre vou começar os meus casos estratificados com essa proporção de cerâmica, de dentina opaca com Ode Orange. Neste caso eu estou usando a IPS Style, que é da Ivoclar, é uma cerâmica, não contrai muito, é uma cerâmica, tem algum trabalho aqui para a gente conseguir um power dela, conseguir um croma cervical dela, então por isso que eu faço essa mistura, para que a gente ganhe mais croma, né? Então eu começo fazendo essa mistura e vocês vão perceber que eu comecei a estratificar e depois pensei, para o vídeo vai ficar mais legal se eu fizer aqui uma mistura com o kit que eu tenho do DaVinci, da Smileline. Então eu, na sequência, faço a mistura, né? Misturo o pigmento da minha cerâmica com uma cor mais chamativa do kit DaVinci, e vocês vão conseguir notar melhor a proporção de cerâmica que eu estou colocando em cada parte. Agora já estamos aqui a utilizar a estratificação, né, a fazer a estratificação com esse kit que eu uso, que é o kit da Smileline. Não é um vídeo patrocinado, né,
mas eu comprei esse há muito tempo atrás, e isso dura imenso tempo. Isso está comigo ainda hoje. Eu uso normalmente nos casos em que eu quero ver algum detalhe mais aparente, né? Outras marcas também têm, a MPF também tem um kit que é muito bom. Entretanto, isso daqui é um kit caro. E se você quiser fazer testes no teu dia a dia com cerâmica, você também pode utilizar um lápis aquarelado. É uma maneira de conseguir resolver o problema, não é? Você faz ali uma mistura, tem que ter atenção, porque ele tem que ser à base de água, o lápis de cor. Então, quando você misturar a tua cerâmica com a pontinha do lápis, um lápis azul, vermelho, da cor que você preferir, você ajuda a fazer ali uma mistura e aquela cerâmica vai apanhar aquela cor, e é uma forma muito mais barata de você conseguir fazer algo do tipo. Tá aí mais uma dica que é importante no dia a dia do trabalho, para que a gente consiga cada vez mais evoluir a nossa técnica. Bom, eu faço então essa primeira preparação, né, a primeira camada, a primeira estratificação da cerâmica, utilizando essa mistura que eu havia dito já um pouco atrás no vídeo. E agora eu vou também começar a estratificar a minha gengiva na parte mais profunda, nas fossas radiculares. Então eu quero ganhar um croma maior de gengiva, porque ali é uma área mais irrigada sanguineamente. Então eu vou começar a utilizar, neste caso, eu estou a utilizar IG2 com uma proporção de E21, que é um pigmento da Ivocolor, que é um pigmento red vermelho, é mesmo um vermelho, um rosa mais dark, mais escuro. Então eu começo a colocar ele nas fossas radiculares junto do IG2, para que eu consiga dessa maneira ganhar um pouco mais de profundidade, que eu consiga dessa maneira aparentar que a minha cerâmica tem as divisões radiculares, como você pode olhar na maioria das gengivas observadas. Então faço essa primeira camada e ponho ela no local onde eu quero cromatizar mais a minha cerâmica, fundo de vestíbulo, as áreas interradiculares, não é? Então essas partes, e eu vou fazer isso tanto por vestibular quanto por palatina. A gente não pode esquecer que também na região palatina, mesmo que não se vê no dia a dia, depois que a prótese está instalada no paciente, mas é algo importante, porque isso demonstra o teu brio de trabalho, a tua qualidade, os detalhes, não é, do dia a dia, e você vai demonstrar, justamente aí que você tem o cuidado de fazer a coisa como deve ser e muito bem feita. Pronto, então vou avançar um pouquinho mais o vídeo para a gente acompanhar aqui um próximo processo. Agora, neste momento, eu começo a colocar a gengiva G2. Então eu vou recobrindo com a gengiva G2, tem um bocadinho de mistura ali, uma proporção de 2:1 com IG2, para que eu consiga ainda assim ter um croma, ter um pouquinho mais de cromatização nessa parte da cerâmica. Então é a gengiva G2 que vai me dar essa base, e com um pouquinho de G2, e eu faço mesmo só a base dela, porque depois a gente ainda vai por outra cerâmica por cima. E já agora na sequência eu começo a colocar a dentina. Então a nossa dentina, eu vou começar a construir o meu dente. Eu não estou preocupado agora em chegar em forma final absolutamente, nem estou preocupado em pontos de contato, em absolutamente nada disso. Eu quero dar alguma forma ao meu dente e já ganhar alguma altura, porque depois disso nós vamos trabalhar os cutbacks para fazer tudo aquilo que vai ser de efeitos do dente, profundidade, mamelões e pronto, tudo mais. Então agora eu só vou levantar o dente em dentina, lembrando, não posso passar do meu limite, mas também não posso ficar muito abaixo, é para ganhar alguma altura e alguma forma inicial. Isso é uma técnica que eu desenvolvi já há muito tempo, porque antes eu mesmo fazia o cutback, vinha com o instrumental bem fininho e cortava a minha cerâmica, e aquela cerâmica que eu cortava normalmente se perdia, cai no chão, cai fora do godê, fora da bancada, então acaba que a gente vai perdendo muita cerâmica. E eu comecei a desenvolver essa técnica onde eu levanto a cerâmica, não é? E faço, já da minha cerâmica levantada, um pouco abaixo do volume final, e faço com o próprio pincel umas marcações onde eu quero que sejam faço as estrias, né? Onde eu quero que fique ali os meus mamelos, onde eu vou querer mais profundidade, onde eu quero ganhar um halo,
no dente, então eu já começo a preparar dessa maneira, e dessa forma eu percebi que eu não perdia tanta cerâmica na bancada, na estratificação. Aquilo que eu colocava, basicamente 100% daquilo que eu colocava no godê era o que eu utilizava na minha estratificação. Isso dá imenso jeito no dia a dia de um laboratório, e ao longo do tempo você vai perceber que você não tem que ficar comprando tantas cerâmicas assim, e a coisa funciona como tem que ser. Aí vai mais uma dica: quando você for pôr na bandeja para fazer a queima, lembre-se, eu acabo por não mostrar aqui, mas lembre-se, posicione a tua cerâmica nos teus pinos e que ela fique com a vestibular voltada para cima, porque se cair alguma parte da cerâmica que seja da área palatina, tende a não cair, porque na palatina você não usa muita estratificação, não tem um volume muito grande de cerâmica. Se você coloca ela em diagonal, em 45 graus, essa é a melhor posição que você pode colocar. Eu estou aqui a dizer para pôr vestibular para cima, que é na verdade não colocá-la para frente, né? Não sei se me faço entender, que ela fique levemente virada para cima. Dessa maneira você não vai ter nenhum tipo de problema durante a tua queima de queda de face vestibular. Imagina, fez toda a face vestibular bonitinha, o forno sobe, quando desce tudo queimado, cadê minha face vestibular? Está grudada na base da bandeja porque ela simplesmente caiu durante o processo de queima. Então, depois disso, depois de falar tudo isso, né, vamos colocá-la na bandeja e forno. Neste caso, eu fiz uma queima convencional, não fiz nada espetacular. Naquele outro vídeo em que já tratamos sobre programação de queima, é basicamente isso. Essa é uma cerâmica Style, ela queima 790 graus, então 6 minutos de fechamento de forno, taxa de elevação de 35 graus por minuto, temperatura, o forno, o vácuo se inicia neste caso a 450 graus, temperatura final 790 graus por 1 minuto e meio. Neste caso, como era um bocadinho, uma pontezinha um pouquinho mais extensa, eu quis queimá-la. Eu faço essa primeira queima para ela ficar um pouco mais vítrea, então eu ponho 1 minuto e meio a 790 graus, mas por norma, essa cerâmica pede 790 graus de temperatura final, mas por norma eu utilizo 780 com 2 minutos, né, que eu consigo também obter aqui um bom resultado sem estressar muito a minha cerâmica, sem perder muito, acinzentá-la, perder valor ao final de muitas queimas, se forem preciso. Neste caso eu utilizei todas elas com 790 graus, a primeira com 1 minuto e meio, e as outras eu fiz com 1 minuto e 25 mais ou menos. Resfriamento eu deixo baixar a 700 graus, para só então abrir, e abre com 4 minutos. É uma metalocerâmica, até o próprio fabricante indica que ela abra logo de uma vez, mas neste caso é uma peça um pouquinho grande, então eu deixo o forno fechadinho até 700 graus, né, de 790 até 700, liberto o vácuo a 789, sempre 1 grau abaixo, e então faço a abertura em 4 minutos, e aí já posso tirar da bandeja, deixar ela resfriar ali tranquilamente no cantinho do forno, até ela ficar pronta. Aqui você já nota que eu estou a fazer eu estou levantando o meu dente, você já percebe isso, que eu estou levantando o meu, e já dando alguma forma, já ganhando alguma linha de ângulo, já aparecendo algum mamelo, mesmo antes de eu vir e reprepará-lo com o meu pincel após ter levantado todo o meu dente. Então você vê que já está aqui a ganhar uma forma, ok? E esse é o nosso objetivo, é isso que a gente quer que aconteça. A gente ganha aqui alguma forma, alguma altura vestibular, porque a gente já tem que começar a pensar nisso, porque daqui para frente, nesses casos, geralmente eu faço 2 queimas de ceramização. Essa primeira, uma segunda, e já vou para o glaze. Este caso em particular eu fiz 3, porque foi um caso em que, pronto, eu queria demandar um pouco mais de profundidade no meu trabalho, queria um pouco mais de cerâmica aqui ou ali, então para eu obter o resultado que eu esperava, fiz uma queima a mais. Mas no dia a dia do laboratório, com 2 queimas, trabalhando dessa maneira que eu estou a trabalhar, que eu estou a mostrar no vídeo, você vai conseguir obter resultados e vai conseguir chegar no teu objetivo final. Então temos aqui a nossa primeira estratificação concluída, né? Ainda não acabou, eu vou tirar ela aqui, estou tirando do modelo, como você pode perceber, vou tirar ela do modelo com muito cuidadinho, né? Pegando com uma pinça interna, uma hemostática, como você preferir, você levanta ela do modelo. Vamos tirar o papel,
nestes casos, se a parte do papel for muito pequenina, que tiver presa a cerâmica, não é um problema, inclusive ele queimar no forno, não vai contaminar a tua cerâmica, nem danificar o teu forno, vai dar um cheirinho ali de papel queimado, mas sendo muito pequenina, atenção, se for um papel como esse, que é um pouco maior, eu não aconselho queimar junto, porque isso vai te trazer, pode eventualmente trazer problemas para a tua cerâmica ou até mesmo para o teu forno no futuro. Porque às vezes acontece de uma pontinha ficar presa entre uma camadinha e outra e você não consegue tirar. Pronto, nesse caso sim, quando é uma proporção maior não. E agora a gente já vê a nossa área basal praticamente pronta e já está ali com a ceramização, já consegui ocupar todos os espaços que eu queria, não é? Aquilo já está bem preenchido, já tem a compressão gengival que a gente gostaria de obter. E agora, eu vou fazer alguns ajustes, vou observar a parte interna do meu implante, nesse caso é um multi-unit, vou observar para ver se tem alguma parte de cerâmica ali dentro, passo um pincel limpo, né, sem cerâmica, sem nada, passo um pincel para que aquilo fique extremamente limpo, que eu não corra risco da minha cerâmica poder entrar ali por dentro. Após feito isso, vou colocá-la na minha bandeja. Mais uma dica aqui, aí vai mais uma dica. E aqui vai uma dica muito importante, exclusivamente ao final da primeira aplicação de cerâmica, antes da primeira queima, pegue o teu dente e faça um corte vertical de cima a baixo, separando os dentes. Porque dessa maneira você vai fazer um controle de contração. Então você consegue manter naquela posição toda aquela cerâmica que você fez, porque ela vai contrair sobre si própria. Geralmente a cerâmica tende a contrair para onde há mais volume. E geralmente há mais volume justamente na face vestibular. Se por algum motivo a tua estrutura está com um leve desvio e você teve que acertar na construção da tua cerâmica, linha mediana 0,1, 0,2 milímetros, que nestes casos até nem são precisos fazer novas estruturas, e você corrigiu na cerâmica, aquela parte onde você levou mais volume de cerâmica é onde vai puxar toda a cerâmica, vai ter toda a contração no momento da primeira queima. Então isso eu considero um controle de contração, que é um corte vertical separando os dentes das pontes, obviamente, né? Então a gente faz essa separação, põe a queimar aquilo que a gente construiu e a gente vai ter a certeza que todos os efeitos, todos os mamelos, dentina, incisal, translúcidos, vão estar todos ali naquele sítio aonde a gente pré-determinou, ok? Fica aí a dica. Bom, então a gente teve aí o resultado da nossa primeira queima. É assim que ela sai do forno, sai com mesmo essas diferenças, esses quase diastemas entre os dentes, né? Não deixa de ser um diastema, para eu depois fechar com efeitos. Então eu vou colocar mais para frente efeitos ali nessa queima, que vão ser todos os efeitos. Eu posso inclusive fazer um esquema de queima, se vocês quiserem, digam logo aqui embaixo que eu posso fazer isso, preparar um esquema de efeitos, e num vídeo futuro, posterior, eu falo. É porque nesse agora eu gostaria de ter tratado desses primeiros passos de uma queima em cerâmica, para vocês terem essa noção do que eu utilizo, como eu faço já a minha área basal já na primeira queima, e praticamente fica pronta. Depois é um ajuste ou outro aqui ou ali, e depois disso eu não perco muito tempo. Vocês viram, é um vídeo relativamente rápido, consigo chegar no meu objetivo sem perder muito tempo, e tende a dar resultado. Essa é uma cerâmica em que eu escuto muitas pessoas a falarem sobre a questão da cor da gengiva. Então, olha, não consigo obter uma cor de gengiva fish, não fica legal. Tenho aqui alguma dificuldade em buscar croma na gengiva, em conseguir uma qualidade, uma profundidade, uma passagem de cor nas papilas, enfim. O que você pode me indicar? Eu também posso dar dicas sobre as gengivas da Ivoclar, porque a gente consegue obter esses resultados, e isso é algo muito gratificante, né, no dia a dia, quando a gente entrega. Como eu disse, esse é um trabalho de estudo, mas quando a gente entrega um trabalho e o paciente fica satisfeito, porque aquilo está completamente integrado, a boca e a gengiva, é muito satisfatório para nós do laboratório sabermos que concluímos, que demos resultado com o nosso trabalho, né? Então, obrigado mais uma vez por assistir esse vídeo, espero que eu tenha sido útil mais uma vez, né?
Isso é mais uma microaula, uma partezinha de uma aula em que no futuro vai se tornar um curso. Na verdade, a gente já está aqui a desenvolver um curso há algum tempo. Vamos pegar todas essas informações, vamos agrupá-las e ainda mais, não vão ser só essas informações. Isso aqui é uma pincelada superficial sobre aquilo que a gente quer tratar no nosso curso, daquilo que a gente quer ensinar. Então fique atento nas redes, porque a gente vai estar postando logo em breve informações sobre isso, tá bem? Obrigado e até a próxima.